E aí, pessoal, estou testando aqui uma novidade, que sou eu aqui no cantinho, para que a gente tenha uma aula um pouco menos monótona, né? Então, hoje, nós vamos falar na nossa aula de Direito Empresarial 1, a nossa quinta aula, seguindo o calendário acadêmico, e nós vamos hoje falar sobre o empresário individual de responsabilidade limitada, que é o EIRELI. Vamos falar sobre as situações que circundam o empresário quando ele é casado, e nós vamos falar também sobre um pouquinho sobre o estabelecimento empresarial. Na outra aula, na próxima aula, nós vamos encerrar a questão do estabelecimento empresarial. Hoje nós só vamos introduzir. Então, se porventura você gostar do conteúdo que está aqui, eu vou te pedir para seguir, para se inscrever, para comentar, para chamar as pessoas, para divulgar, para compartilhar o nosso trabalho, para que a gente possa levar esse conteúdo para cada vez mais gente de uma forma gratuita, né? Esse é só o trabalho do professor. O professor está tentando atingir o máximo de pessoas possíveis, uma vez que nós estamos levando cultura, levando informação. Valeu? Se você puder ajudar, dá essa força pro professor aí. Um abraço. Vamos lá, vamos continuar a nossa aula então. Você precisa entender que a Lei 12.441, ela trouxe lá no artigo, trouxe uma modificação no Código Civil, no artigo 980-A, que traz o empresário individual de responsabilidade limitada, o EIRELI, ou EIRELI, como você quiser chamar, não tem problema para mim, isso aí é o de menos, é o que menos nos atrapalha aqui. O que você precisa entender é que antigamente, para a pessoa conseguir empreender sozinha, ela acabava tendo uma responsabilidade ilimitada. Existia a confusão entre os patrimônios. Ela não conseguia separar o patrimônio pessoal dela do patrimônio da empresa. Com a instituição da Ireli, ela não tem mais a necessidade de ter um sócio para conseguir ser uma empresa limitada. Porque com a Ireli, você vai ver a partir de agora que a empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente do país. Esse é o artigo 980-A do seu Código Civil. O que isso quer dizer, professor? Bom, quer dizer para você que vai ser uma empresa de uma pessoa só, é um sócio só, é uma sociedade limitada de uma pessoa só. Só que como ela é uma Ireli, ela não vai ser nem limitada e nem deixar de ter a personalidade jurídica. Por quê? Veja bem, vem comigo. Quando ela adquire a personalidade jurídica, ela acaba trazendo também, além de obrigações, direitos com uma proteção do seu capital, com a separação da pessoa física da pessoa jurídica. A Ereli permite que uma pessoa só tenha essa separação patrimonial num valor mínimo de 100 mil, né, de 100 vezes o salário mínimo. Então, vamos supor que o salário mínimo seja de R$ 1.000 hoje, certo? Essa pessoa, para ser uma Ireli ou uma Ireli, ela precisa integralizar sozinha, no caso, R$ 100.000. Então, ela separa. Se ela tiver um patrimônio de R$ 2 milhões, ela não vai ter atingido esse patrimônio. Ela será responsabilizada unicamente até o patamar de 100 salários mínimos. Beleza? Outro aspecto muito importante, né, que a Ireli traz é que a pessoa ela adquire a personalidade jurídica. Enquanto o empresário individual, cuja responsabilidade dele não é limitada, ele não vai ter essa personalidade jurídica. Então ela acaba separando o empresário individual e transformando ele no empresário individual de responsabilidade limitada. Então, para você gravar, o empresário individual simples, ele não possui personalidade jurídica e tem a responsabilidade ilimitada. E o empresário individual de responsabilidade limitada, ele possui personalidade jurídica e a responsabilidade dele é ilimitada. Gente, o que que você precisa ter em mente quando você fala a respeito disso, né? Você precisa entender que há a possibilidade de você estudar para complementar o seu conhecimento lá no instituto, lá no Direito Civil, existe um instituto chamado Desconsideração da Pessoa Jurídica e Desconsideração Inversa da Pessoa Jurídica. Isso também se aplica no CDC. Seria legal se você pudesse, né, dar uma pesquisada a respeito disso, que você vai entender para não existir a confusão patrimonial, ok? Então, cada pessoa só pode configurar em uma empresa de modalidade Ereli. Não pode você conseguir ter 200 Erelis no seu nome. O que as pessoas fazem? Infelizmente, as pessoas usam laranjas, né? E aí acabam conseguindo burlar isso aí. Mas aqui a gente está para estudar a lei no mundo de como deveria ser, ok? A Ereli, ela vai se apresentar com o nome empresarial através da firma ou denominação e no final vai ter que vir escrito Ereli. Como vocês podem ver,
nas sociedades normais, nas sociedades limitadas, por exemplo, Antônio e Pedro Malheiros, ou Pedro Medeiros, ou Pedro Junqueira, LTDA. Aqui, nós vamos falar numa aula futura a respeito da expressão Ereli, quando a gente for falar da denominação ou da firma. Nós vamos falar numa aula futura sobre isso aí. Tem uma aula só para isso aí, que não é uma coisa tão simples assim, não. Tá? Por que você não pode, por exemplo, criar uma empresa chamada Pelé Futebol? Enfim, você pode ter o nome fantasia, mas a denominação ou a firma tem regras diferenciadas. Você não pode se apropriar, né, do nome de alguém, da marca de alguém, porque senão seria muito fácil de, como é que eu posso dizer assim, de você tirar proveito disso aí. A pessoa, quando ela se registra, quando ela entra no direito empresarial, ela busca também se proteger dessas formas, ok? Então eu trouxe um exemplo para vocês aqui de como era antigamente. O João e a Maria eram sócios numa sociedade limitada. Só que a Maria veio a falecer. Então, antigamente, o João ou ele colocava alguém no lugar da Maria, ou ele teria que desfazer dessa sociedade. Hoje, o João pode optar por transformar essa sociedade limitada numa empresa individual de responsabilidade limitada, ou vender a cota da Maria, ou a família da Maria, os herdeiros, enfim. Isso aí a gente vai estudar num momento mais oportuno também, mais adiante, como é que funciona essa situação de sucessão. O enunciado da jornada de direito comercial, né, ele traz para a gente aqui uma situação que mostra para a gente que uma Ireli não é uma sociedade de uma pessoa só, como eu acabei de falar para vocês anteriormente. É errado falar que a Ireli é uma sociedade de uma pessoa só. Primeiro, por quê? Ela não se confunde com o empresário, porque ela não responde com o patrimônio pessoal dele, certo? Se fosse um empresário individual. E também ela não se confunde com uma sociedade, porque ela é formada por uma empresa só. Ela é única e exclusivamente uma empresa individual de responsabilidade limitada, uma EIRELI. Beleza? Bom, quando a gente vai falar do empresário, quando a gente fala do patrimônio, a gente estudou lá no direito civil que quando a pessoa é casada, a depender do valor das negociações, a depender do valor das transações que essa pessoa realiza, ela precisa de outorga, ela precisa de autorização do seu cônjuge, porque a partir do momento que você casa, a depender do regime, a depender de como foi constituído aquele bem, se foi na constância, se foi antes, se foi depois, se tem pacto, enfim. Não vamos entrar muito pesado no direito civil lá, no direito de família, enfim. Vamos se ater aqui. Vimos que no artigo 966 traz o conceito de empresário para a gente. Nós vimos que esse empresário pode ser um empresário individual ou uma sociedade empresária. Ou seja, o que pode acontecer, e é muito comum, é que duas pessoas casadas queiram ser sócias no negócio. E aí? Elas podem ser, elas não podem ser, como é que funciona essa situação? E se elas quiserem ser sócias com uma delas e um terceiro, né? Então, o 977 traz para a gente o seguinte: faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado em união, em regime de comunhão universal de bens ou de separação obrigatória. O que isso traz para a gente de implicação? Ó, por exemplo, né, o seguinte: quando você casa no regime universal de bens, quer dizer que os seus bens e os bens da sua esposa são uma coisa só. E quando você trabalha o direito empresarial, você visa proteger as pessoas que vão se relacionar com essa empresa, por assim dizer, porque existe uma proteção patrimonial para essa empresa. Então, quando eu e a minha esposa colocamos o mesmo patrimônio como garantia, nós estamos falando de uma pessoa só, nós não estamos falando de uma sociedade. Porque, senão, a ideia de sociedade é de ter dois empresários, ou um empresário, de repente, porque a pessoa pode participar dessa sociedade apenas com o capital, ela não necessariamente ela precisa ser empresário para estar sócio numa empresa, certo? Então, a ideia é você fazer impedimentos de situações que podem levar o prejuízo a quem se relacionar com essas pessoas. Então, veja bem o exemplo que eu trouxe para vocês. Eu, casado com a Paula, no regime de comunhão universal de bem, poderíamos tranquilamente explorar um mercado e empreender sozinho, sem ter a Paula como minha sócia, certo? Porém,
Se eu quiser iniciar um negócio junto com a Paula, nós dois como sócios, por conta desse regime de comunhão universal de bens, nós estaríamos bloqueados pelo artigo 977. Por quê? Eu posso, sozinho, adquirir, abrir um Ereli, ou eu posso ser sócio com alguém tendo esse regime de casamento com a Paula. O que eu não posso é eu e a Paula estabelecermos uma sociedade limitada, no caso, né? E darmos o mesmo patrimônio como garantia. Aí fica difícil, né? Porque você estaria praticamente fraudando, uma situação de fraude. E o artigo 977 traz para a gente essa vedação por causa disso. Isso também se confere no caso da separação obrigatória de bens, beleza? Gravem bem isso aí, pode cair na prova. Então, outra possibilidade, sou eu e o Pedro, que é um terceiro, celebrarmos a sociedade. Tranquilo, como eu falei para vocês, eu posso ser sócio de alguém separado da Paula, ou a Paula, né, pode ser sócia de alguém separada de mim. O que não poderia, por exemplo, de novo, é eu, a Paula e o Pedro. Eu e a Paula juntos. Não podemos integrar uma sociedade que tenhamos nós dois. Por quê? Por conta desse problema de proteção do patrimônio. O empresário casado, ele tem algumas situações que são previstas no Código Civil. Ó, o que acontece aqui? O 978 traz para gente. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bem, alienar imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los sem ônus reais. Bom, o que significa isso? Quando eu disse para vocês que a ideia é de ter o patrimônio separado da pessoa física e da pessoa jurídica, eu, por exemplo, casado com a Paula, naquilo que tange nossa vida conjugal, eu não preciso, eu preciso de autoridade, de outorga da Paula para que eu possa alienar, vender, ou vender um bem, por assim dizer, um bem de bastante relevância, de bastante consideração, né? Um bem que seja, oh meu Deus, fugiu a palavra. Daqui a pouco eu vou acabar lembrando. Um bem que seja significativo, ok? Agora, em relação a eu ser o sócio da empresa, a Paula não é sócia da empresa. A Paula não toma as decisões pela empresa. Se eu tiver um sócio na minha empresa, pode ser que pelo nosso estatutos lá, pelo nosso contrato social, esteja estabelecido que eu precise de autorização dele. Quando a gente fala de outorga conjugal, a gente está falando da outorga do marido ou da mulher. Antigamente tinha aquela outorga uxória e a outorga marital, mas isso aí já tá por terra, tá? Já foi, esses termos não se usam mais. O artigo 979 traz para a gente que, além do registro civil, serão arquivados e averbados no registro público de empresas mercantis os pactos, as declarações antinupciais do empresário, o título de doação, herança, legado, bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade. O que isso quer dizer? De novo, quando a pessoa vai integralizar um patrimônio, ela vai integralizar um capital, ela está colocando ali como garantia para quem vai se relacionar com ela que aqui, se caso der alguma coisa errada, está responsabilizado aquilo ali. O que não pode é ela dar como garantia algo que não é dela, ou que já vai ser doado, ou que existe como herança, que existe como legado, que não pode ser vendido, que não pode ser alienado, que esteja em situação de usufruto. Isso foge totalmente. Você tem que sempre pensar na garantia, você tem que sempre estar pensando na proteção patrimonial. Legal? Ah, tá. Aí eu dou spoiler, né, do meu próprio slide, né? Então, o que quer dizer? Que para determinados atos, a lei exige que a pessoa casada dê consentimento a outro cônjuge, né? E essa autorização é denominada de outorga, como eu acabei de falar para vocês. O artigo 978, segundo o artigo 978, é necessário outorga para alienar ou gravar ônus de bens empresariais? Não, eu falei para vocês, certo? Veja bem, que ó, eu trouxe até para vocês gravarem aqui, eu deixo sempre escrito no material, tudo. Se eu, Ronaldo, que sou empresário individual, sou casado com a Paula, empresário individual de responsabilidade limitada, tá? Sou casado com a Gabriela, eu não precisarei do consentimento dela para alienar um imóvel que esteja afetado às minhas atividades empresariais. É aquilo que eu estava explicando para vocês. Uma coisa na nossa vida conjugal, outra coisa é quando eu constituo uma personalidade jurídica na qual eu sou sócio ou eu sou o representante dessa personalidade jurídica. É... Vamos então agora fazer uma distinção que é meio que até uma revisão, né, a respeito do que nós já falamos. A empresa, o empresário e o estabelecimento empresarial. A empresa
nada mais é que a atividade economicamente organizada. O empresário é o camarada, ou a personalidade jurídica, ou os camaradas, né, que exercem a empresa. E o estabelecimento comercial, ele é o conjunto de bens que o empresário transforma na atividade empresarial. Veja bem, veja bem, veja bem. É fácil de separar, mas é fácil de confundir também. A empresa é aquele conjunto, né? Aquelas ações que trabalha aqueles elementos que nós vimos um a um, para que aquilo ali se transforme numa atividade economicamente organizada. O empresário é a peça nessa engrenagem, por assim dizer, que faz, que usa da sua expertise, que usa do seu conhecimento para que essa atividade empresarial seja economicamente organizada. O local aonde se exerce isso e os conjuntos de bens e o conjunto de bens, né, corpóreos e incorpóreos que, quando organizados, eles vão ser explorados visando o lucro, ele é chamado de esse conjunto de bens é chamado de estabelecimento empresarial. Cuidado para não achar que é só o local ou que é só a marca, tá legal? Vamos falar sobre isso. Eu trouxe para vocês um exemplo aqui para ficar fácil de você distinguir o que, que é o que. Vamos falar aqui da Casa de Pastel Sociedade Limitada. Né? O empresário é o Ming, que está lá fazendo o pastel. Ele que está lá fritando o pastel de carne, de flango, tal, não sei o que. É o Ming, é o empresário. A empresa é a parcelaria em si, é aquela atividade ali existente. O Ming, né? Não é que feira de carne, não, é venda de pastel, desculpa. O Ming vai na feira, o Ming compra carne no açougue, o Ming coloca o óleo naquele ponto, o Ming frita com óleo de girassol, não com óleo não sei o que, enfim. A forma como o Ming organiza os elementos da pastelaria é que fazem essa atividade empresarial existir ali. Já o estabelecimento é o conjunto de bens que o Ming, que é o empresário, utiliza para conseguir seus objetivos. Vamos supor que ele tenha um terreno, uma edificação, uma máquina de fritura, um liquidificador para fazer o suco de laranja para acompanhar o pastel, ou aquela máquina moedora de cana, né? Estão vendo que eu tô com fome, né? Tô falando de pastel aqui, me deu até água na boca. Mas tudo bem. O importante é você entender aquilo que a gente está falando aqui. Então, para a gente estudar o estabelecimento empresarial, é necessário que os senhores leiam, né, do artigo 1142 até o artigo 1149. Alguns deles nós vamos falar a respeito porque é impossível passar sobre a matéria, porque eles trazem sempre conceitos para a gente. Então, quando você for falar sobre estabelecimentos dentro do direito empresarial, você tem que saber que está dentro do título 3. Por isso que eu peço para que você esteja manuseando o seu vademecum, para que você consiga, né, ter essa habilidade, ter essa intimidade com o seu vademecum, ok? Então, a definição de estabelecimento comercial trazida pelo Código Civil, ela está lá no artigo 1142. Considera-se o estabelecimento todo o complexo de bens organizados para exercer a empresa, para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Vejam bem, ele traz um conceito em cima daquilo que nós acabamos de falar. O estabelecimento é todo o complexo de bens organizados para exercício da empresa por empresário ou por sociedade. Mesma coisa, né? É... Todo empresário deve possuir um estabelecimento empresarial. Veja bem. Ah, mas eu trabalho home office. Tudo bem. Como eu te disse, o local em si, a portinha em si, o ponto é uma coisa. O estabelecimento empresarial é todo o complexo de bens que você tem de maneira organizada. É o avental da tia da cozinha, é a panela, é o computador do atendente no telefone, é o carrinho de picolé, é o carrinho de cachorro-quente, entendeu? Então, a colher que você usa para misturar, enfim, são esses elementos todos organizados, esse complexo de bem, que acabam se transformando, que acabam recebendo essa denominação de estabelecimento comercial. Veja bem, isso aqui cai muito em prova, que acaba que as pessoas confundem e acham que quando a gente fala que são o complexo de bens, as pessoas confundem e acham que são só aqueles bens que são palpáveis, aqueles bens que são materiais, aqueles bens que são tangíveis, aqueles bens que são corpóreos.
Você deve ter estudado tudo isso aí nas classificações de bens lá no Direito Civil 1, se eu não me engano. Certo? Mas, veja bem, o complexo é um conjunto de bens tangíveis e intangíveis, isto é, corpóreos e não corpóreos. Por exemplo, eu trouxe exemplos aqui para você de bens que são bens materiais e bens que são imateriais, ou bens que são corpóreos e incorpóreos. O que, que são esses bens? Os bens materiais são máquinas, utensílios, equipamentos, veículos, mercadorias, terrenos. Já, olha só como é que foge daquilo que a gente pode tocar, daquilo que é concreto, né? Vamos para uma situação mais abstrata. Agora, dos bens imateriais. A propriedade industrial, a marca, as patentes de invenções, entre outros elementos que nós vamos estudar no momento mais oportuno, mais à frente, conforme a gente for avançando. Olha como é que já caiu essa prova aqui da FGV do Rio de Janeiro. O estabelecimento empresarial inclui também bens incorpóreos, imateriais e intangíveis. Na verdade, ele está falando da mesma coisa, incorpóreo, imaterial e intangíveis, que são o inverso de corpóreo, material e tangível. Então, olha só para você ver como isso acaba caindo, e nós vamos ver nas questões mais lá na frente que isso cai mesmo. Então, preste atenção. Você não deve confundir, não pode confundir estabelecimento empresarial com terreno em que o empresário exerce suas atividades. Terreno é só um dos componentes do estabelecimento comercial. Você também não pode confundir o estabelecimento empresarial, que é o complexo de bens organizados, com a empresa, que é a atividade, né? E nem com a pessoa do empresário, que é o titular do estabelecimento. Vejam bem, o conjunto de itens que fazem aquela atividade negocial acontecer sem. Vamos não, vamos refazer para ficar legal. Vamos pensar. As coisas lá sozinhas, elas são estabelecimento empresarial. A forma como você manipula essas coisas, né? A forma como você manipula essas coisas para chegar num produto, para chegar num serviço, é que acaba sendo a atividade empresarial. E você, que é a pessoa que mistura essas coisas para chegar naquele resultado, é o empresário. Top, né? Valeu? Conseguimos. Então, não confundir, por fim, o estabelecimento empresarial com o patrimônio do empresário ou da sociedade empresária. Não confunda isso, tá? Não pode confundir. Uma coisa são as coisas que estão dentro da empresa, que são o estabelecimento empresarial. Outra coisa é o patrimônio do empresário e outra coisa é a sociedade empresária, que tem, né, um patrimônio já protegido pelo fato dela ser uma personalidade jurídica já. Beleza? Vamos ver o que tem mais aqui para frente, então. Ó, eu trouxe para os senhores questões para que os senhores possam responder. É, eu quero de vocês aqui as alternativas corretas, né? A alternativa correta. Eu trago para vocês sempre o gabarito na sequência, para que vocês possam saber o que está certo e o que está errado. Eu trouxe, acho que 2 ou 3 questões, se eu não me engano. Estabelecimento é isso aqui, são 3 questões. E por último, né, eu vou deixar para vocês aqui a nossa atividade dessa semana. Eu quero saber de vocês qual é a natureza jurídica do estabelecimento empresarial. E aí você vai ver que tem uma diferença entre universalidade de fato e universalidade de direito. Então, aqui ficou faltando um azinho, né, no diferença. Eu quero que vocês consigam me explicar qual é a natureza jurídica do estabelecimento empresarial e eu gostaria que vocês soubessem também o conceito, claro, do que é a universalidade de fato e o que é a universalidade de direito, para que você possa exemplificar e saber sobre isso. Espero que tenham gostado e que na semana que vem vocês estejam aqui novamente para que a gente possa estar terminando esse conteúdo e, se Deus quiser, na outra semana nós já estaremos dentro da sala de aula, livres, se Deus nos permitir, de qualquer tipo de pandemia que esteja acontecendo no mundo. Tá? Muito triste estar longe de vocês, é muito triste estar tendo essa aula dessa forma, mas se Deus quiser, nós vamos sair dessa todo mundo bem, fiquem em casa, protejam aquelas pessoas que vocês amam e se protejam. Até mais.